Bom dia, pessoal! Nós vamos começar mais um vídeo falando sobre dois temas importantes. Você sabia que Satanás vai imitar a volta de Jesus? Não sabia? Então fique até o fim desse vídeo para você entender do que estamos falando. Outro tópico interessante é que nós também vamos falar sobre o profeta verdadeiro de Deus e o profeta de Satanás. Sim, existe. Deus tem os profetas dele e a gente conhece os da Bíblia, mas existe mais um que é mais recente e a gente vai falar um pouco dele. E não só eu vou falar, mas esses ex-satanistas que participaram do ocultismo e dos ensinos de Satanás, eles confirmam que eles reconhecem essa profetisa como uma profetisa de Deus. Vamos ver o trecho dos dois testemunhos. Esse é o Gabriel Estevão, ex-satanista lá de Angola. É um vídeo mais recente. E ele fala aqui um trecho muito interessante. Vou passar para vocês verem. Das revoluções que o próprio Lúcifer criou, primeiro, existem dois grandes profetas, tanto no mundo oculto como no mundo cristão. Dois grandes profetas que surgiram quase na mesma época, através de um acontecimento mundial em que outros lados também conhecem muito bem, que é a época de 1840 ou 30, nessas áreas também aparecem, surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus. A vinda do próprio Lúcifer. Tem que preparar pessoas para a vinda daquele que há de vir, não o próprio Cristo. E aparece também nesta mesma época uma profetisa conhecida não só pelos cristãos, mas conhecida também no mundo oculto como a profetisa verdadeira de Deus, a chamada Ellen G. White. Os do mundo oculto reconhecem quem é ela. Ela foi uma mulher que foi usada por Deus para anunciar as boas novas do que está escrito na Bíblia e para preparar as pessoas para a vinda de Cristo. Mas também, por outro lado, é levantado Aleister Crowley. Aleister Crowley é um satanista, a princípio da sua história. Também era um filho de uma família cristã na altura, mas por causa de curiosidade, buscar aquilo que ele não sabia, buscou um conhecimento oculto. Satanás revelou-se a ele e foi chamado para assim lhe transmitir as 6 revoluções que irei falar aqui. Das 6 revoluções é lá onde se baseia todos os nossos ensinamentos que temos que seguir para o domínio deste mundo e preparar as pessoas não para a vinda de Cristo, mas para a vinda de Lúcifer, para receber não a Jesus, mas para receber a Lúcifer. Muito interessante isso daqui que o ex-satanista Gabriel Estevão fala, porque ele traz muitas informações para a gente que é cristão, para a gente que acredita na volta de Jesus, e ele fala: Satanás vai se personificar e vai aparecer nessa terra, e tem um profeta que vem ajudando o povo a se preparar não para a vinda de Jesus, mas para a vinda de Satanás, que foi o Aleister Crowley. Eu já tinha ouvido falar sobre esse profeta, nunca li nada porque eu sinceramente fico com um pouco de receio de ler, mas quem já leu confirma, realmente esse cara foi um satanista e que ele fala sobre as revoluções e fala sobre muitas coisas aí que ainda vão até acontecer, não é mesmo? Mas ele também falou um outro ponto que é importante a gente notar. Ele falou que Ellen G. White é conhecida até mesmo pelo mundo oculto como a verdadeira profetisa de Deus. Um outro ex-satanista aqui
Eu vou colocar um trecho dele, é o Roger Morneau do Canadá, é um vídeo mais antigo, é um testemunho mais antigo, mas ele também aprendeu muitas coisas lá no satanismo, gente. E ele também menciona aqui no testemunho dele que Satanás vai aparecer. E ele menciona várias coisas interessantes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os 2 testemunhos para você assistir. Mas um ponto importante que eu gostaria de puxar aqui é quando o apresentador, o entrevistador desse programa, desse vídeo, ele pergunta: você já leu um livro, O Grande Conflito de Ellen White? E eu achei interessante a resposta que ele deu. Vamos ver aqui. And the Spirit of God was really ministering to me the graces of redemption. Every moment of all those Bible studies was precious. Precious, precious, precious. Roger, at that time, your major language was French. You did not speak English, and all of this happened in the French language in Montreal. How long after you became a Seventh-day Adventist, or after you learned of Seventh-day Adventists, did you read the book Great Controversy by Ellen White? Well, I joined the church. I first had a Bible study in October of 46. In April of 47, I was baptized into the church. In September of that year, Hilda and I got married. And the French church in Montreal gave us, as a wedding gift, the Conflict of the Ages series. And I had not read the Great Controversy up to then. But then you read it. Yeah. And what went through your mind when you read the book Great Controversy, thinking back on the experience you'd had maybe just a year or so before? That's right. What went through your mind? This person is inspired. This person has got knowledge that nobody else has on the face of the earth, except, the Spiritists that I was mentioning, because it's so unique. Muito interessante aqui. Ele comentando que ele leu o livro O Grande Conflito de Ellen White e pensou: essa pessoa realmente é inspirada. Ela sabe de coisas, ela escreveu coisas que só os demônios sabem. Só quem é desse mundo oculto que sabe. Então você vê que realmente alguém informou para ela. E que só pode ter sido Deus, porque Ellen White está preparando a gente, os ensinos dela, os livros dela, eles são baseados na Bíblia e eles nos levam até Jesus, para obedecer a Jesus e nos preparam para a volta do verdadeiro Jesus. Então Ellen White, até no mundo oculto, é reconhecida como a profetisa de Deus. Agora, o que foi que Ellen White já escreveu sobre essa imitação que Satanás fará da volta de Jesus? Eu retirei aqui vários trechos de vários livros que ela escreveu, só que tirei os trechos que falam apenas desse tópico. Não são todos, são só alguns, porque Ellen White escreveu muitos livros. Eu particularmente amo ler os livros dela, porque eu sinto o Espírito Santo de Deus me movendo para amar mais, adorar mais a Deus. É incrível. Mas vamos nos concentrar no ponto de hoje. Satanás imitará a volta de Jesus. Você pode acessar aqui o secretbook.com e ver todos os trechos que eu retirei na íntegra. Mas eu vou citar aqui apenas alguns pontos importantes. Vamos ler aqui esse trecho. Nessa época aparecerá o anticristo. Então, se você estava com dúvidas sobre quem é o anticristo, saiba, será Satanás imitando a volta de Jesus. Esse será o anticristo. Aparecerá o anticristo como o Cristo verdadeiro, e então a lei de Deus será anulada completamente entre as nações do mundo. Amadurecerá a rebelião contra a santa lei de Deus. Mas o verdadeiro líder de toda essa rebelião é Satanás disfarçado em anjo de luz. Os homens serão iludidos e o exaltarão no lugar de Deus. Olha só que coisa. Então aqui, Ellen White está falando que quando esse anticristo, quando Satanás vier imitando a volta de Jesus, uma das coisas que ele fará é
anular a lei de Deus e amadurecer uma rebelião contra a santa lei de Deus. Então esse aí é um alerta para que a gente não deixe de seguir os 10 mandamentos, a lei de Deus, nunca. Nem quando a gente imagina. A lei de Deus, ela é perpétua. Então como é que Jesus viria e anularia essa lei? Vamos ver mais uns trechos aqui. Disfarçado de anjo de luz, Satanás percorrerá a terra operando maravilhas. Em bonita linguagem apresentará ternos sentimentos. Realizará boas ações. Cristo será personificado. Mas em um ponto haverá marcante distinção. Que ponto é este? Satanás apartará o povo da lei de Deus. Olha só. A lei de Deus é importante, gente. Por que Satanás, lá em Apocalipse, fala que irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Então você vê que os salvos serão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Se você tem dúvidas sobre esse tópico, eu super sugiro você estudar esse estudo. Ainda preciso guardar os 10 mandamentos? Esse estudo está recheado de versos para você estudar. Realmente eu preciso ainda guardar os 10 mandamentos? Um ponto, você já está vendo aqui que um ponto que Satanás, ele usará todo o seu poder para imitar a volta de Jesus. Para quê? Qual o objetivo dele? Para apartar o povo da lei de Deus. Então você vê que guardar a lei de Deus e obedecer a ela é algo muito importante para Deus. E que Satanás está usando todos os seus esforços para nos fazer distanciar dela. Então, queridos, qualquer ensinamento que venha para você, seja de líder, seja de igreja, seja até mesmo de um Jesus falso, falando para você se apartar da lei de Deus, você já sabe, você já está avisado que não é para fazer isso. Vamos ler mais algumas coisas aqui interessantes? E Satanás, rodeado de anjos maus e declarando-se Deus, operará milagres de todas as espécies, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que foram operados. Ou seja, Satanás ele virá aparentemente igualzinho a Jesus, falando mansamente, ensinando as mesmas coisas que Jesus ensinou, operando milagres, mas a gente não pode se enganar, porque esse Jesus falso, ele nos afastará da lei de Deus. E outra coisa, Satanás ele não é onipresente, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele vai aparecer num canto e aí as pessoas vão dizer, ele está ali, ele está acolá. Lembra que Jesus já deixou um alerta para que a gente não fosse atrás disso? Porque quando ele vier, vai ser como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, todo mundo vai ver no céu Jesus voltando. Ele não vai voltar só para um pessoal e vai sair as notícias. Não é assim. Então, um ponto importante para que a gente não seja enganado é estudar se eu devo ou não guardar esses 10 mandamentos e outro, estudar como é que será a volta de Jesus, porque Satanás ele não vai imitar, ele não vai conseguir imitar essa volta 100%. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente não é enganado. Um outro ponto, antes da gente finalizar, é sobre o espiritismo dentro das igrejas. As igrejas estão aceitando essa doutrina da imortalidade da alma e que vai ser um ponto que Satanás vai usar para enganar as pessoas. Porque quando as pessoas acreditam em manifestações espíritas, eles abrem as portas para os anjos maus as enganarem. Então ficamos por aqui nesse estudo. Eu te indico assistir os 2 testemunhos e ver esse estudo por completo aqui no secretbook.com. Então um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!